Isto é, servir é um ato de adoração. Nós estamos então falando durante todo esse período, nesse ano, né? Nós vamos tratar sobre o tema anual sobre servir, né? Como que nós podemos servir a Deus. Então, domingo passado, o pastor já começou falando sobre o livro de Filemon, né? Carta de Paulo a Filemon, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre servir sendo um ato de adoração. Servir um ato de adoração. O texto é Mateus 6:24. Todos os textos nessa manhã, nós vamos estar utilizando a tradução da Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, eu vou estar projetando tudo aqui, porque a gente só tem a revista atualizada. E agora foi feita uma atualização dessa Almeida, então tem a Nova Almeida atualizada, certo? Então, todos os textos, nós vamos estar usando esse, da Nova Almeida. Então, vai estar sempre transmitido aqui. Tá certo? A diferença é pequena, mas nos ajuda a entender um pouquinho melhor algumas palavras, né, que às vezes tem um contexto mais difícil, né? Vamos ler então Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Eu marquei aí, dá para vocês, volta lá, Dina. Eu marquei aí nesse texto algumas palavras, né? Por exemplo, servir, o amar e o dedicar. Servir, amar e dedicar. Nesse texto aqui de Mateus, Jesus está falando sobre dinheiro, né? O que tem a ver dinheiro com serviço? O que uma coisa tem a ver com outra? Por que Jesus está falando sobre dinheiro aí, num texto que a gente está usando para falar sobre servir? Então, quando Jesus faz essa abordagem aqui, ele está dizendo justamente isso. A quem que nós estamos colocando em primeiro lugar? Porque aquele que você coloca em primeiro lugar é aquele que você vai servir. Então, nós estamos colocando a Jesus em primeiro lugar? Ou nós estamos colocando outras coisas em primeiro lugar? Porque aquele que estiver em primeiro lugar é aquele que você vai servir. E Jesus nos informa aqui de maneira muito clara que ninguém pode servir a dois senhores. Nós só podemos servir a um. Então, quem é que nós estamos servindo? Então, nessa manhã a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre esse serviço, envolvendo essa parte também da adoração. Então, aqui diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando a gente fala, eis-me aqui, nós estamos dizendo o que para Deus? Nos colocando à disposição para servir, né? Agora, a gente consegue servir a Deus de maneira incompleta? Consegue, né? Relaxada? Consegue também? Servir a Deus de maneira incompleta, relaxada, displicente? Não consegue? Só que esse é o padrão que a gente quer? Esse é o padrão que Deus requer de nós? Então, quando eu coloco aqui essa figura, eis-me aqui, né, vários servos no passado se colocaram à disposição de Deus. Né? Eis-me aqui para servir. Isso, então, o serviço, então, a gente vai ver que não é simplesmente servir por servir, mas é um servir com qualidade, é um servir com dedicação, é um servir que vale a pena servir, né? Então, nós temos aí algumas questões que a gente precisa discutir antes de começar nessa questão de serviço, né? Que é ser discípulo. O que é um discípulo? É um aluno, né? Então, discípulo é um aluno. E o que faz um aluno? A função do aluno é sentar e aprender, não é?
Essa é a função básica do aluno. Quando Jesus chama, então, os seus discípulos, o que ele fez com eles? Durante 3 anos. Ensinou. Ele era o mestre, os discípulos, os seus alunos. Então, ele ensinou. Então, ele ensinava, dizia, é assim, assim, assado, na teoria. Agora, vocês vão lá fazer na prática. Então, mandava, eles faziam, aprendiam, voltavam alegres porque tinham colocado em prática aquilo que eles haviam aprendido na teoria. Não é assim? Mas tem uma figurinha interessante aqui para a gente. Ó. Que tipo de aluno que é você? Aí nós temos alguns aí, né? Pelo menos 4. É claro que é uma brincadeirinha isso aqui, né? Mas que tipo de aluno que nós somos? A Amélia é professora há muitos anos, né, Amélia? Todos os alunos eram iguais? Né? Geralmente quem senta lá atrás são os mais bagunceiros, né? Não estou dizendo aqui que é o caso, né? Mas geralmente os que sentam atrás são os bagunceiros, né? E os que sentam na frente são aqueles que querem aprender, não é assim? Não é ou não é? A gente foi aluno, a gente sabe, né? Como é que é. Pois é. Então, irmãos, quando nós falamos que somos discípulos, que nós somos alunos, então cada um é diferente. Cada um vai aprender de uma maneira, cada um vai entender de alguma maneira, mas o importante é que a gente saiba o nosso objetivo. Né? Se eu quiser sair daqui e ir lá na porta, eu tenho vários caminhos, não tem? Eu posso passar por aqui, eu posso dar a volta, posso subir lá, ó, e dar a volta lá, ou eu posso, caminho mais rápido, né? É daqui ali, né? A reta não é o menor caminho entre 2 pontos? Então eu posso chegar e aqui, ó. Mas eu também posso fazer vários outros percursos até chegar lá na porta. Então, onde eu quero chegar em servir a Deus, esse tem que ser o meu objetivo. E fazer isso da melhor maneira possível. Então, que tipo de aluno, que tipo de discípulo que nós temos sido? Discípulos que aprendem, discípulos que ouvem, discípulos obedientes e discípulos que fazem aquilo que o mestre nos manda, ou aquele discípulo que gosta de sentar lá atrás, né? Ficar lá só na bagunça e não prestar atenção. Fala. Sobre o chamado, nós somos chamados para servir, mas o chamado, para mim, não é o mesmo para o Sim. outro. Uhum. Mas é um chamado. Exato. Parece que tem um chamado maior que o outro, mas não tem, não. Exatamente. São diferentes, né? A conformidade que Deus exige, o chamado é tudo igual. Porque eu acho que tem muita gente na igreja que não entende e pensa que tem um. Por exemplo, vou botar a aula da Amélia. A Amélia vem aqui meio de semana, cuida dos negócios dela, ninguém está vendo. Nunca ninguém vai elogiar ela. Fala, viu? Mas a minha não está vindo para buscar elogio. Ela está vindo para servir. Né? E eu vejo porque eu sempre pode fazer alguma coisinha. Pois é, aí você falou, ela está vindo aqui para servir. Aí a perguntinha que vem para nós aqui. Todo discípulo é um servo? Todo discípulo é um servo? E aí? É ou não é? Vou responder depois, hein? Então, nós vamos ver aqui 2 definições, tá bom? Primeiro, uma de servo e outra de servir. Do pastor John Oak. Vamos lá. Servo, antes da gente ver qual a definição que ele colocou aqui. O que é a definição de servo para vocês? A Dirã já botou a cola, né? Então, se refere à identidade de uma pessoa, como ela deve agir como um discípulo de Cristo. Então, se refere à identidade de uma pessoa e como ela deve agir como discípulo de Cristo. Então, voltando àquela perguntinha anterior, todo discípulo é um servo? Minha opinião, não. Posso até errar, mas eu acho que não. O Judas, por exemplo, ele demonstrou que vai até ter servido o tema no final para ele ficar errado. Pulei errado. Serve, independente da vontade dele. É servo. Isso aí. A gente usa uma palavrinha servo para ficar mais bonitinha, né? Mas é escravo mesmo, tá, gente?
né? A palavra aqui, o sentido é ser escravo, né? Nós éramos escravos do pecado. Cristo nos libertou para sermos o quê? Escravos de Cristo, né? Nós somos escravos de Cristo. Por que nós somos escravos de Cristo? Ele nos comprou, né? Com o sangue dele precioso, e nós somos então agora voltados para servir a Ele. É servir. É diferente eu ser escravo do pecado e ser escravo de Cristo? Muita diferença. É muita diferença. Porque quando aquele que é escravo do pecado, o pecado requer o que dele? O que o pecado requer daquele que é escravo do pecado? Isso, vai sugando, vai, né? É aquela laranja, né? Que ele espreme até virar o bagaço, né? Agora, aquele que é escravo de Cristo, o que ele nos dá? Ele espreme a nós até a última gota? Porque ele nos dá a vida, e a vida abundante. Então nós passamos a viver uma vida abundante. Não mais aquela vida que vai satisfazer o pecado, e o pecado que vai gerar a morte. Mas agora nós servimos aquele que deu a sua vida por nós, e que isso gere em nós vida, alegria, paz, contentamento, né? Exatamente. Aquele, por exemplo, que tem um vício, né? Aquele que tem um vício, ele pode dizer assim: ah, hoje eu não quero. Não, aquele é escravo daquilo, ele depende daquilo, né? Mas nós não, nós temos a liberdade. Eu posso dizer: eu não quero. Eu costumo dizer na minha classe que nós não somos crentes do não pode, né? Às vezes a pessoa pergunta assim: ah, você é crente? Sou. Ah, por que você é crente? Ah, porque eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer. Então, nós não somos crentes do não pode. Nós somos crentes porque nós entendemos o chamado de Cristo, que nos chamou das trevas para a luz, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Então, hoje nós dizemos o não porque nós queremos agradar o nosso mestre, que deu a vida dele por nós. É diferente, né, de sermos escravos do pecado. Então, o servo, ele se refere à identidade. Então, se nós somos discípulos de Cristo, nós obrigatoriamente temos que ser servos de Cristo. Então, o discípulo é um servo? Sim, ele tem que ser. Se ele não for um servo, ele não é um discípulo. Ele pode ser qualquer outra coisa, mas não é um discípulo. Aí lembra da perguntinha anterior? Que tipo de aluno que você é? Então, se você é um discípulo de Cristo, você precisa ser servo de Cristo. Porque nós não podemos rebelar contra o nosso mestre. Nós temos que fazer a vontade dele. Aí o que é então servir? Servir enfatiza mais a função. Vai dizer aquilo que a gente faz. Como viver a vida tendo Cristo como nosso mestre. Como nosso mestre. Quem aqui tem patrão? Quem é empregado? Quem tem patrão aqui? Rapaz, ninguém tem patrão aqui não? Caraca, hein? Todo mundo aqui é só empresário, né? Só gosta de mandar, né? Mas vamos ver aqueles que têm patrão. Você tem vários tipos de patrões, não tem? Você tem aquele que é gente boa, tem aquele que é carrasco, tem aquele, né, que cobra mais, outros cobram menos e tal. Quando a gente fala de Cristo, o que ele requer de nós? O que Cristo requer de nós como sendo mestre? Obediência. Cristo requer de nós a obediência. Se ele requer a obediência de nós, então tudo que está escrito aqui na palavra dele
que são os mandamentos que ele deixou, eu preciso cumprir, eu preciso fazer. Não é aquele ditado popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se está na palavra dele que nós temos que fazer, eu não posso, como servo, questionar. Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Beleza, então a gente já definiu, né, que nós somos discípulos, o discípulo é um servo e que a nossa obrigação é servir, certo? Então a gente já definiu isso aí. Vamos ver agora o serviço como adoração. Quando a gente fala sobre adoração, o que vem na nossa mente? Louvor, mais o quê? Apresentar o melhor. Comunhão, né? Mas Eu diria que, por exemplo, eu vim aqui com prazer de vir. Uhum. Isso é uma forma de adorar, né? O melhor resumo vai ser que a adoração é toda forma que a gente pode apresentar a Deus de todas as coisas que Ele faz por nós, seja com louvor, seja estar aqui na casa do Senhor fazendo outra coisa. Eu acho que é uma definição para isso. Ok. Mas geralmente quando a gente fala sobre adoração, a primeira ideia que vem na nossa mente, né, é a questão de culto, não é? Quando eu adoro a Deus, servindo a Deus em adoração, é porque eu estou aqui no culto. Mas é só realmente no culto que a gente adora a Deus? Isso aí é amplo, muito bom. Porque meu testemunho, a minha maneira de viver, ela tem que ser uma adoração. Se não é porque eu estou errado. Mas tem que ser 24 horas. Em tudo, no falar, no agir, no amor ao próximo, no convívio com a família, com os filhos, a verdade no serviço. Dá muitas mentiras, o cara já pronto uma coisa, com mentira. Então, andar só falando íntegro. Eu diria um homem íntegro. Noé foi um homem íntegro, fiel, foi um bom exemplo, está lá no Velho Testamento. E o Jó. Isso aí, nós vamos ver até alguns exemplos sobre isso. Então, olha só, cada trabalho. Até um banho que a gente toma, a comida que a gente come, tudo é adoração. Isso aí. Cada trabalho ou obra que você realiza deve ser para o louvor da glória de Deus. Então, cada trabalho ou obra que você realiza deve ser para a glória de Deus. Cada um. Em qualquer circunstância. Se você vai fazer qualquer coisa, não é assim? Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, seja isso para a glória de Deus. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. Em Gálatas 1:10 diz assim, vamos ver aqui. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Porque eu, como servo de Cristo, eu preciso agradar a quem? A Cristo. Então, tudo aquilo que eu faço não é para agradar as pessoas. Quando eu sirvo aqui na igreja, não é para agradar o pastor, não é para agradar o conselho, não é para agradar a liderança, mas é para agradar a Cristo. Se eu faço com a intenção de agradar a A, B ou C, eu estou fazendo errado. Porque eu preciso agradar a Cristo. Eclesiastes diz assim, né? Tudo o que vier às mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que o Salomão está dizendo aqui para nós? Faça enquanto você está vivo. Morreu, acabou. Aqui, né? Nosso serviço aqui. Então, tudo aquilo que nós temos que fazer enquanto estamos vivos. Porque se você morrer, já foi. Apocalipse tem até uma expressão interessante, né? Que aqueles que morrem no Senhor, as suas obras o acompanham. Então nós podemos lembrar das pessoas que passaram por aqui. Aquilo que elas fizeram, né? As obras que elas fizeram.
Se nós temos hoje esse templo aqui, é porque alguém no passado se dedicou em construir esse templo. Se nós queremos deixar para a posteridade, né, os nossos netos, né, se quisermos deixar para eles essa igreja, o que nós temos que fazer? Cuidar, né, dar a manutenção necessária para que ela não caia. Então, aquilo que eu tenho que fazer, eu faço enquanto eu estou vivo, e o conselho do Salomão é que eu faça da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Nós vamos ver alguns exemplos de servos de Deus agora. Ó, exemplos de servos de Deus na Bíblia. Primeiro, Noé. Noé obedeceu ao Senhor em tudo. O texto é Gênesis 6, 22. Diz assim, ó: foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. O que Deus requeriu de Noé foi uma coisa fácil? O que vocês acham? Porque o Antônio Geraldo, ele é carpinteiro, né? Pedreiro, carpinteiro, essa parte de construção. Hoje, se você for construir um telhado, você tem as ferramentas necessárias, não tem, Antônio? Agora, vocês imaginam, isso aqui é em torno de 6 mil anos atrás, né? 6 mil anos atrás, construir uma arca, né, naquelas dimensões, que é o tamanho de um transatlântico moderno hoje, para caber aquela quantidade de animais, com talvez uns 3 a 4 decks. Que tipo de estrutura que eles tinham na época para construir aquilo? A gente não sabe quantos anos durou, né, a construção da arca. Provavelmente também Noé contratou as pessoas, né, que eram da época dele para poder ajudar, né, porque só ele e os filhos era uma tarefa assim, bem complicada, né? Mas cortar a árvore, que também não é. Hoje você pega ali uma motosserra, né, tchum, e zzz, vai embora. Agora não, era no machado, e o tipo de machado que também provavelmente era de pedra, né? Então imagina até plainar aquelas árvores, aquela madeira, tudo. No estaleiro, nós chamamos. Então foi uma obra assim, muito difícil, mas Noé fez tudo conforme Deus havia dito, né? Um outro exemplo do Moisés, executou com fidelidade as ordens de Deus, está lá no Êxodo 39, 43, diz assim, ó: Moisés examinou toda a obra e viu que a tinha feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, Moisés os abençoou. Então, quando Deus deu a ordem a Moisés, ele chamou a equipe dele, passou o modelo que Deus tinha dado para ele e falou, ó, vocês vão fazer de acordo com esse modelo aqui. E ele supervisionou aquilo tudo. Quando eles terminavam, traziam para Moisés, e Moisés, então, dava o aceite lá do serviço. Nas situações de prédio, o que Moisés fez foi passar um pente fino. Naquela geral, antes do cliente chegar, do verdadeiro dono daquele apartamento, você vai olhar nos cantinhos lá de trás da porta do banheiro do empregado, se tem um caquinho de cerâmica que não está bem tortinho. Isso aí. É não deixar nada, é geral mesmo. E como era um serviço para o templo, então tinha assim, né, um olhar muito mais criterioso. Então Moisés fez aquilo tudo, com dedicação. Neemias criou estratégias para atingir o seu objetivo. Neemias 6,15, vamos ver o que diz lá. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias, irmãos. Eu, assim, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ir lá em Jerusalém, né? Uns 7 anos atrás, eu fui lá em Jerusalém. E eu vi esse muro, né? Vi os muros de Jerusalém. Não era uma cidade pequena, é uma cidade grande. Os muros também não são pequenos, né? São pedras grandes. E eles, em 52 dias, fizeram uma cidade que estava destruída. E com todos os empecilhos que a gente conhece a história de Neemias.
Mas ele montou uma estratégia, né? Qual foi a estratégia de Neemias? Cada um ia construir em frente da sua casa. E isso foi levantando muro, levantando muro, levantando muro, e 52 dias terminou. Pensou se contrata Neemias como operador de obra pública, hein? Como é que a coisa ia funcionar? Né? Porque tinha estratégia. Então, se a gente quer fazer alguma coisa também na igreja, nós precisamos ter estratégias. Lembra quando Neemias chegou, o que ele fez? Deu uma volta na cidade, olhou, viu, botou na mente dele aquilo que ele tinha que fazer. E agora, como que ele vai fazer? Então, botou o tic-tac para funcionar e vai, rapaz, se eu fizer assim, vai chegar lá. Então, isso serve também para nós. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas como que eu vou chegar lá? Então, trace as suas estratégias. Você está aqui, quer chegar lá. Como é que você vai chegar lá? Trace as suas estratégias, como fez Neemias. E por último aqui, Davi. Davi preparou com cuidado tudo para a construção do templo. 1 Crônicas 29:2. Diz assim, ó: portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedra de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Por que Davi fez tudo isso aqui? Se a gente for ler um pouquinho mais para frente, vai dizer assim, ele falando, né? Salomão, mesmo sendo um homem sábio, mas ele ainda não tem tanta experiência. Então, na verdade, o que Salomão fez foi executar aquilo que Davi tinha planejado. Davi tinha feito o desenho do templo e ele preparou tudo. É claro que depois Salomão teve que acrescentar algumas coisas, né? Mas quantas coisas Davi fez? Agora imagina o seguinte: Davi tinha colocado no coração construir o templo, não foi? Ele falou assim: eu habito numa casa de cedros e Deus está lá numa tenda, uma tenda móvel, né? O negócio não está certo, não. Falou com o profeta. Aí o profeta falou: pode seguir que isso é coisa de Deus. Só que Deus vai lá e fala com o profeta: Davi não vai construir, não. Quem vai construir é o filho. Porque Davi foi um homem de muitas guerras, muito sangue, então ele não pode construir o templo para mim. Se Deus tivesse falado isso para você, qual seria a sua reação? Só que a gente ficar emburrado? Então já que é assim, então também, né? Se não vai ter meu nome lá na lápide, né? Na lápide não, na porta, né? Na placa de inauguração lá, então não vou querer, não. Mas Davi não tinha esse sentimento. Pelo contrário, né? Ele ficou feliz quando ouviu dizer que Deus tinha levantado para ele um herdeiro. Que aquele que viria depois dele, né, é que construiria o templo. E ele fez tudo, então, da melhor maneira para deixar tudo preparado para que o filho dele pudesse fazer a obra. Fala, irmão. Sabe, a gente pensando no passado, naquela época, a gente parece que tem uma diferença muito grande de hoje, né? Mas, na verdade, continuam as coisas. Você falou a história de Noé, servir, tem que servir bem. Você falou outra frase, mas bem rápido, servir bem. Então, naquela época, Deus falava com o povo e ele entendia, e hoje também. Nós pensamos o seguinte: quando Deus fez o homem, fez logo em seguida a mulher. Não tinha cirurgião naquela época. Deus foi o primeiro cirurgião, cortou a costela do homem e fez a mulher. E começou por aí.
Sim. Deus entra, tá? Aparece. Mas, na verdade, você vai chegar lá. Não é. Quando Deus abriu o mar, Deus não usou um homem, ele viu lá, o mar abriu, Uhum. é a seca, o povo passou. Tem um caso de Noé, né? Agora, às vezes, nós citamos pessoas, homens, mas os discípulos também erraram, falharam muitas vezes. Paulo, certa ocasião, falou: o bem que eu fazia eu não faço, mas o mal eu faço. Outra ocasião, também está alinhado, parece, em dormir, certo? Ele foi mandado para pregar no Evangelho e ver a palavra. Não vai pregar em esse lugar aí. Quando eu li isso aí, Que tem que obedecer, né? Como servo, obedece. Deixa a Cecília falar aqui. Estrutura, né? Utensílios também nas pedras preciosas, né? Igual agora, por exemplo, estão construindo o terceiro templo, já tem todos os utensílios todos prontos, necessários. Mas ali está falando também dos utensílios. Sim, tudo, né? E agora, né? Então nós vimos exemplos de servos de Deus no passado na Bíblia que fizeram com dedicação. E nós, como podemos ser servos hoje? Aí vou dar alguns exemplos aqui para nós. No trabalho, em casa, na escola e na igreja. Como é que a gente pode ser servo de Deus hoje? Tomando o exemplo dos servos do passado. Em casa, por exemplo. Como é que a gente pode ser servo em casa? O pior lugar, ó, que eu ouvi falar, é tomar ser crente na casa do outro. Porque lá não adianta falar, mentira, que todo mundo sabe, conhece ele 24 horas. Então, Sim, mas vamos dar exemplos práticos assim de ser servo em casa. Começa em casa, né? Tudo. Eu acho assim, vê o que você vê na sua vida, você compartilha, você está vendo, você está compartilhando, você está indo o tempo todo em adoração com Deus, em oração, as coisas que está fazendo, você está cuidando da sua casa, está curtindo, está feito, porque tudo que a gente faz é para onde? Deus não quer que você chegar na casa com somente uma chave. Se você está fazendo qualquer coisa dentro da sua casa, você vai fazer uma comida, né? Eu, por exemplo, gosto muito de cozinhar. Então, está falando de servir. A gente não pode fazer uma coisa só para agradar, para agradar a Deus. Mas, por exemplo, faço a comida, aí eu quero agradar as pessoas que vão comer. Sim. Quer aquela satisfação, mas claro que tudo primeiro é para a honra de Deus. Uhum. Então, o cuidar da nossa casa, o que nós estamos colocando dentro da nossa casa, o que nós estamos fazendo da nossa casa, o que nós estamos vendo na TV, o que nós estamos, todas essas coisas aí, se é coisa que edifica ou se é coisa que desagrada a Deus. Isso aí, o marido, por exemplo, toma banho, em vez de guardar a toalha lá onde tem que guardar, o camarada chega e joga em cima da cama, coloca em cima Chega o calçado, da cadeira da sala, né? Da mesa. o calçado está lá sujo, preto, deixa lá. Quando eu vou sair de novo com ele, não limpo. Exato. Então, irmãos, o servir são coisas práticas. Não é coisa etérea, né? Fala, Fábio. a gente tem o hábito de gostar muito da cadeira do papai. A zona de conforto, né? Isso daí é o melhor lugar que todo mundo quer ficar. Eu estou aqui, está muito bom, está quentinho e tal. E não é desse jeito que o servo não fica sentado na cadeira, não. Ele tem que fazer o serviço. Então, na hora que você chega no seu trabalho, na sua escola, em casa, onde for, e você se incomoda em ver, por exemplo, caiu o teto aqui, aquele dia que choveu e tal. Quando eu cheguei, primeiro a chegar, não, voltou para lá, deixa eu limpar aqui. Aí vai chegando gente, vai rebanhando. Então, assim, é sentir parte. Uhum. Você se sentir que você é parte daquilo ali. Porque se você fica só com esse tipo de olhar, deixa pra lá, alguém vai fazer, meu amigo, o que você está fazendo? Exatamente. Aí tem um versículo aqui de Mateus 5,16, diz assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí eu grifei lá: vejam as vossas
boas obras. Quem é que vai ver as boas obras? Os homens. Né? Os homens. Porque a luz tem que brilhar diante dos homens. E brilha para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras. Se tiver tudo escuro, alguém vai ver a obra que você fez? Não, então você tem que ser brilha, você tem que brilhar, você tem que ser luz. Para quando você brilhar, as pessoas, você tem que trazer o olhar das pessoas para você. Né? Porque você não é luz. Então você vai trazer o olhar das pessoas para você. E agora, com o olhar das pessoas para você, você vai ter que fazer as boas obras, porque você não está atraindo o olhar delas para você. Se você está atraindo, você tem que mostrar aquilo que você está fazendo. E essas obras que você está fazendo tem que ser obras boas. Então, se você atrai, você tem que mostrar boas obras. Essa questão do serviço, acho que às vezes, quando a gente fala sobre isso na igreja, a gente deixa a coisa um pouco romântica, né? Por exemplo, na questão prática da casa. Uhum. Vou colocar assim, legal o discurso de que se tem que fazer isso, aquilo, agradar a família, não sei o quê, mas nem sempre isso é o que você quer fazer. Nem sempre isso é o que te agrada. Nem sempre isso é o que muitas vezes te satisfaz. Uhum. Mas é o que você precisa fazer. Exatamente. Não é o que você gosta, mas às vezes é o que você precisa. Tem coisas na casa que eu gosto de fazer. Adoro preparar uma comida legal, gostosa, boa, e ver todo mundo satisfeito. Mas se eu pudesse nunca na vida lavar uma roupa, eu não lavava. Uhum. Mas eu preciso fazer, porque está lá para eu fazer, está na minha mão para eu fazer. Então Exatamente. eu preciso fazer. Então servir também é isso, é você se dispor, independente da sua vontade, independente daquilo que você gosta, você fazer o que tem que ser feito. Tem que ser feito, alguém tem que fazer. Tem que fazer. Se é você, ponto. Que você viu, não? Nós estamos falando sobre as obras. Vejam as vossas boas obras. Mas o crente, que não é um céu, daquele relaxado, as más obras também. O cara não basta com a Bíblia e vem alguém falando, levar ali, nossa, cego, rapaz. Aí essas conversas acontecem quando as pessoas não dão bom testemunho. É. Então você fica esperto. Porque de qualquer maneira ele é luz, né? Aí no caso, o contexto é quando você vai dar esmola, né? Então, a esmola você não tem que tocar trombeta quando você vai, mas as boas obras é aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Então, essa as pessoas têm que saber, né? Até para você dar o testemunho, né? Porque se você não brilhar, porque às vezes a gente tem também esse complexo, vamos dizer assim, né? Ah, não, eu tenho que ficar aqui no meu cantinho. Não, você tem que demonstrar aquilo que você é. Né? Se nós somos cristãos, que são pequenos cristos, né? Nós temos que demonstrar aquilo que devemos fazer, né? Esperando o retorno, né? Faz com interesse, também isso de maneira nenhuma pode fazer. Ninguém acaba no lugar certo, totalmente. Vou apresentar para vocês agora 3 figuras, tá bom? 3 figuras que simbolizam também o serviço. A primeira é o vaso. Jeremias 18, 3-6, diz lá o texto, olha só. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. O que isso tem a ver com serviço aqui? O que o vaso tem a ver com serviço? Essa figura do vaso. O serviço. O vaso não escolhe. Fez novamente, né? Não estava muito bem, fez novamente. Para que serve o vaso? Né? Antigamente era para você guardar, né? Você podia colocar alimentos, você podia colocar água, né? Então ele tinha uma
utilidade. Ele tinha uma utilidade. Quando o oleiro começou a fazer, né, ele viu que aquele ali não estava bom, o que ele fez? Amassou e vai fazer outro. Ah, isso aqui não ficou bom, vou fazer outro. Né? Então, o vaso, ele tinha uma utilidade. Vocês sabem a origem da palavra sincero? Sabem, né? Sem cera. Por quê? Quando fazia os vasos, né, você vai lá no torno, né, faz o vaso, depois você tem que colocar no forno para ele secar. Se às vezes a liga não estava boa, o que acontecia com aquele vaso? Ele trincava, rachava. Aí o cara vai perder o serviço? O que ele fazia? Pegava uma cerazinha e passava naquela fendazinha, né, e vendia como se aquele vaso fosse bom. Aí a pessoa que estava comprando, já sabendo desses truques, né, dos vendedores, perguntava: esse vaso é com cera ou sem cera? Ah, não, esse é sem cera. Então é sincero, né, porque não tinha nenhuma maquiagem, né? Era íntegro. Né? Exatamente. Então nós precisamos ser então como vasos, termos utilidade. Né? Nós temos utilidade. Um outro objeto aqui. O que é isso? Um saleiro, né? Mateus 5,13. Vamos ver o que aqui diz lá. Vocês são o sal da terra, ou sal da terra, né? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, quando nós também nos colocamos na função, né, de servo, nós precisamos ter uma utilidade. Para que serve o saleiro? Para colocar ali o sal. E para que serve o sal? Para temperar as coisas, né? Se não tiver. E a última lâmpada aqui, ó, né? Ou a lamparina na época, né? Mateus 5, 14 e 15. Diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. A não ser que seja uma cidade que não tenha luz, né? Porque se ela está no alto, qualquer lâmpadazinha que você acender, você viu o exército, né? Aí teve uma dos exercícios que a gente fazia, aí a gente ficava numa posição, aí tinha a questão que eles falavam sobre como você deve agir, né, durante a noite, né? Aí um soldadinho lá do outro lado, alguém acendia um cigarro, alguma coisa. A hora que acendia, o tiro comia, né? Porque você está no escuro total. Qualquer fagulha te vê. Né? Então, a cidade também não tinha como esconder. E não se acende uma lamparina para colocá-la embaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Geralmente, onde que a gente coloca as lâmpadas? Ela faz isso, né? Ela vai clarear. Alguém já entrou numa casa que a lâmpada estava embaixo? Então, se nós somos luz, nós somos vistos, né? Nós temos que ser vistos. Então, esses três objetos aqui, né? O vaso, o saleiro e a lamparina, eles têm uma utilidade. E nós também da mesma maneira. Se nós somos servos, nós precisamos ter uma utilidade. Né? E em que eu estou sendo útil, né, na casa de Deus? Agora, né, você perguntou, né, onde é que a gente pode servir, lembra? Na quarta-feira? Onde eu posso servir na IPB Cobilândia em 2023? Em que lugar, né, que eu posso servir aqui? Rapaz, vou te dar uma lista gigante aqui, hein? Nós temos as sociedades internas, nós temos escola dominical, temos o projeto ANA, temos as comissões de evento, construção, missões, tem coral, tem grupo de louvor, tem equipe de som, tem equipe de transmissão, tem equipe de projeção, tem quartas de comunhão e crescimento, tem culto de visita nos lares, tem departamento infantil e mais outras coisas aí, rapaz. Então, são muitos lugares onde você pode servir. Mas muitos mesmo. Aí o Barbosa, conversando, né, com o Barbosa na quarta-feira,
Assim, rapaz, ainda estou com uma sugestão ainda de fazer assim com os meninos, para ensinar eles a questão de negócio e tal, como é que eles devem ganhar dinheiro, como é que cuida de dinheiro. E é isso, irmãos. Está precisando de uma comissão de recepção ali. Então você vai começando a ver onde que está faltando e se disponha a servir ali. Então tem muitos lugares. Às vezes você não se identifica com nada aqui. Mas eu consigo pensar em outra coisa. Então, estamos aqui para servir. É isso aí. Está com som aí para projetar? Dá para passar um videozinho, vai sair som lá? Vê para mim, por favor. Eu vou passar um videozinho para vocês que vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do nosso serviço. Como que a gente consegue servir a Deus e as desculpas que nós temos para não servir direito. Tá bom? Se não tiver o som também não tem problema não, porque é pouca coisa. Deixa eu aumentar o meu aqui, que eu acho que por aqui dá. Está vendo, irmãos? Às vezes a gente quer fazer as coisas da maneira mais, né? Não, deixa eu tentar fazer o mais fácil possível, né? Mas nem sempre o mais fácil é o melhor. Vai chegar lá na frente, você vai ver que o resultado não foi o esperado porque você não quis fazer com a dedicação que deveria fazer. Então, se eu preciso estar aqui 30 minutos antes para alguma atividade, eu tenho que estar aqui 30 minutos antes. Porque se eu chegar às 5, eu já não vou conseguir organizar aquilo que eu tinha que organizar. Se eu não planejar para aqui 1 mês, 2 ou 3, né, se chegar lá na frente, nossa, quanta coisa que eu poderia ter feito e ficou pelo caminho. Porque eu quis fazer como esse cidadãozinho aqui, né? Sempre o menor esforço, né? Nunca carregar aquilo que deveria fazer, nunca fazer da maneira como eu deveria fazer. E aí os resultados são sempre aquém do que a gente também poderia ter, né? Então a perguntinha para nós que fica é o seguinte: eis-me aqui. Será que realmente nós estamos nos colocando, né, nesse sentido de eis-me aqui? E usa-me conforme o teu querer? Ou é conforme o meu querer, né? Então, se nós queremos ser servos, nós precisamos agradar aquele que é nosso mestre e fazer de acordo com aquilo que ele quer e não de acordo com o que eu quero, né? E se a gente fizer como aquele bonequinho ali, né? Tentar fazer sempre da maneira mais
fácil possível, pode ser que a gente não tenha aquele resultado também que a gente esperaria ter. Amém? Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Então, esse ano, irmãos, chamados para servir, né? Chamados para servir. E nós somos chamados para isso mesmo, para servir, né? Que isso tem que ficar na nossa mente. Eu tenho que servir da melhor maneira possível. E como eu posso servir? Onde eu posso servir? Né? O serviço é uma adoração a Deus. Se é uma adoração, eu tenho que fazer da melhor maneira possível. Não posso fazer relaxadamente. Lembrando daqueles rituais que a gente tinha, né, no passado. Lembra quando os filhos de Arão ofereceram lá o incenso de maneira displicente? Veio o fogo. Então, porque Deus requer de nós o melhor. Hoje, né, pela misericórdia dele, nós estamos debaixo da graça. Mas isso não nos isenta de fazer as coisas também de qualquer maneira, não. Temos que fazer da melhor maneira possível. Amém? Deus abençoe. Pedir Luciano para orar. Senhor amado Deus, Pai de poder, de infinita misericórdia, Senhor, nós, em nome de Jesus, te agradecemos por estes momentos aqui na tua casa, te adorando, e que nós possamos aprender e botar em prática em nossas vidas, que nós possamos ser verdadeiros servos do Senhor, que nós possamos, meu Deus, estar obedecendo o teu mandado, Senhor Deus. Usa as nossas vidas, Senhor Deus. Tira de nós todo o rancor, toda a mágoa, e põe em nós um coração de amor, de mansidão, que nós possamos entender o nosso próximo como eles são, Senhor Deus. Abençoa-nos, Pai, nós somos dependentes do Senhor. Fica conosco, Senhor, nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos retomar o ensaio do coro e vai ser uma cantata de Páscoa, uma cantata muito bonita, certo? Então, se você ainda quiser participar, a gente vai se reunir aqui agora, tá certo? Deus abençoe a todos. À noite, 19 horas, né? Estaremos novamente aqui. E Deus abençoe cada um. Que sejamos, né, guardados por Ele durante esse dia. Tá bom? Deus abençoe.